Fala galera, tá começando aqui mais um Sem Macete, o podcast que fala daquele jogo na malandragem, mas sem trapacear. Então vamos falar aqui com meus camaradas de hoje, esses bacharéis do game. Como você tá, Brau? Fala pra mim. Pô, muito bem, cara. Pô, grande prazer aí estar participando mais uma vez do podcast aí, trocando essa ideia sobre essa maravilha do mundo moderno que são os videogames, né, pô? E hoje a gente tem uma convidada aí, que é a Roberta Campos. Pô, seja bem-vinda. E é isso. Tremenda convidada aqui, ó, rapaz, de peso, metal mesmo. Depois ela vai falar onde a gente acha esse peso dela, porque também tem a ver com o assunto que a gente vai falar hoje. Pelo menos eu acho que é aquela arte mais sombria, né? Aquela parte mais dark dos jogos. Mas antes disso, naquele comecinho, né? Para começar tranquilo, para já não ficar com medo, aquele começo de jogo, tutorial, né? Como você tá, Beline? Fala um pouco aí de você. Tranquilo, cara. Normalmente, a minha experiência nesses jogos que a gente vai falar hoje não passa do tutorial. Eu normalmente não vou longe, depois eu explico por quê. Meu amigo, que mas isso? Que tá bom. Com cagacinho? Cara, Mas bom que a gente trouxe aí alguém, mais um especialista, né? Tá virando recorrente, né? Trazer o especialista aí para ajudar a gente nas pautas. Bem-vindo. Com certeza. Então, hoje a gente vai falar aqui com a nossa queridíssima Roberta, também conhecida como Alada. Você vai falar pra gente como você quer ser apresentada. Fala um pouquinho de você. Fala tudo. Vamos lá. Galera, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Vitor. Sensacional. E, mano, pode chamar de Alada, pode chamar de Roberta, pode chamar de Rô, tá suave. Pode chamar da mina do Xbox também, que é do canal. Do jeito que quiser chamar, tá junto aí. Muito obrigado pelo convite aí. Espero trazer um pouquinho de conteúdo aí, que tô no meio dos grandes, né? Eu sou uma pulguinha no meio dos grandes aí. Para com isso. Mas vamos começar, vamos falar um pouquinho de você, assim, rapidamente. Você falou a mina do Xbox, já sabemos que você agora é caixista, né? Mas como foi sua trajetória até aí? O que te levou para a caixa hoje branca, né? Que é o slim que você tem, né? Hoje eu tenho a branca, mas eu já tive a cinza. Cara, eu comecei, na verdade, eu conheci o Xbox nos 45 do segundo tempo. Sabe quando você sabe que existe, mas nunca pegou videogame na vida? Esse foi o rolê. Eu comecei jogando pelo Play 1, depois do Play 1, aí eu vim pra trás. Aí eu fui pro Nintendo 64, eu fui pro Play 2, depois do Play 2 eu pulei pro 360, pra Xbox 360. Aí eu caí na caixa, não saí mais da caixa. Aí virou paixão, né? Virou além de um videogame, né? Tipo, eu assumi a marca pra mim. Falei, cara, é que nem aquela comida que você tem como favorita. Pra mim, o console que me atendeu em tudo, serviço, jogo, qualidade, foi o Xbox. Então aí eu ergui a bandeira da caixa, né? Do mundo verde na caixa branca, que tem dentro da caixa, né? O que tem dentro da caixa? Devidamente uniformizada. Devidamente uniformizado. Isso aí, pô. Mesmo. Puxa saco mesmo. Vestindo a camisa mesmo, né, pô? Literalmente. Mas realmente o serviço do Xbox, eu queria fazer um programa só sobre isso, porque eu já dou um spoiler aqui, eu tô gostando muito. Né? É bom que a gente já tem uma candidata para trazer para defender o Xbox. Com certeza. Nossa, temos que trazer o outro lado, os outros lados. Tem que né, achar agora o que vale, ver o serviço da Steam. Agora tô usando bastante, apesar de não jogar, mas tô baixando da Epic. Da Epic Game. Epic Game faz parte do Microsoft Studio. Olha aí. Olha o Bill Gates aí chegando aí, pô. Mas então, por que a gente trouxe essa pessoa tão especial como a Roberta? Porque hoje a gente Vitor, vai falar... vou botar uma ficha rapidinho, já aproveitar e atrapalhar o esquema todo aí. Eu só queria falar porque
É que essa última semana teve muita novidade, né, cara? Assim, foi muito legal. No início da semana passada, rolou o rumor aí, logo depois a Microsoft confirmou, né, o lançamento do S e confirmou os preços, né, dos consoles que vão sair. Então vai sair o Série S e o Série X por $300 e $500. Acho que estava dentro do esperado. Acho que a surpresa maior foi a capacidade do S, né? Parece que vai ser uma coisa bem legal. E vai ter sucesso no Brasil. Eles vão dar uma movimentada, cara, no mercado, né? Não é comum, né? Não, assim, é uma estratégia diferente, né? Ninguém ainda não viram isso. Assim, a Nintendo sempre teve, né, 2 linhas, mas era porque eram linhas bem diferentes, né? Não competiam entre si, assim. Que a Microsoft está fazendo um negócio bem diferente, legal. E aí, logo depois, né, uns dias depois, na semana passada, teve o anúncio da Nintendo também, dos jogos que estão saindo agora no final do ano, do 35 anos do Mario. Maneiro demais. Cara, demais. A live da Nintendo surpreendendo, assim. É uma coisa que eu passei a gostar de fazer, que eu nunca fiz, é assistir os anúncios dos desenvolvedores, né? E os da Nintendo são os melhores, assim, pra mim. E aí, foi mó divertido. Teve o lançamento do Mario All-Star 3D, que, pô, excelente. Vai sair essa semana o jogo pra comprar. E o Hyrule Warriors edição do Breath of the Wild, né? Que vai ser... Muito maneiro. Cara, tá sensacional. Nunca foi um jogo que me interessou de jogar. Esse deu vontade. Mas esse deu vontade, cara. Vou te falar que esse deu vontade. Vou ter que estar adquirindo o Nintendo também, irmão. Vai estar difícil. Aí tá rolando o rumor também. Tá rolando o rumor também da Nintendo lançar um videogame novo no ano que vem, uma atualização do Switch. Eu acho que vai lançar, mas não em 2001. Acho que vai sair em 2022. Mas, enfim, Nintendo ainda pode ter surpresa. Tá no campo de rumor, né? Mas só falando das fofocas novas, assim, que aconteceu muita coisa essa semana, né? Mas uma fofoca boa, desculpa te interromper, mas você pode continuar, é que o Xbox Game Pass agora engloba a EA Play, né? Que era EA Access. Então você vai ter, sem adicionar no valor, mais outros serviços. Porém, devo falar que aumentou R$5 a assinatura, mas ainda tá valendo a pena. Mas a cachista é foda, né, mano? Manda aqui defender. Vai vir fala aí, juntos. Não, tem que vestir a camisa, tem que defender essa porra. Vai vir a EA e agora saiu hoje à noite no Twitter, antes da gente entrar aqui, saiu que a Spotify assinou um breve contrato que todos os assinantes da Ultimate vão ter Spotify Premium. Pô, caramba! Aí sim, hein? Que isso, cara? Aí sim. Surpreendente assim, isso aí. A Microsoft, ela chegou falando assim, cara, a galera tá numa pandemia ferrada, a galera precisa de videogame, o que a gente pode fazer? Assim, a Sony tem uma caralhada de jogo exclusivo e jogo bom. Inclusive, o God of War é um dos jogos mais fodas que eu já vi da Sony. Mas a Microsoft me ganhou pelo serviço, pelo que tem. Cara, só do Game Pass não precisava ter muita coisa. O Game Pass, sem a Live, sem a ES, já destruía, entendeu? E aí agora chegou Game Pass, o Ultimate, que vale para o console e para o PC. E o Cloud Game, né? Isso, que vai chegar no Brasil, está estimado para vir para o Brasil também. Na verdade... Assim, a Microsoft não tem mais aonde pisar, você não consegue imaginar. E foi uma puta de uma jogada ferrada o Série S, né? Que vai vir junto com o X. Porque ele vai ser barato, ele vai ter a potência maior do que o X. E assim, mano, surreal. Vou demorar um pouquinho pra comprar, mas surreal. Acontece que aí. Fala aí, Belino, fala aí, depois eu quero falar. É que, como empresa, né, a Microsoft, ela tá muito na frente não tô falando de questão de videogame, né, tamanho da empresa. Então, eles têm condição financeira, né, de se movimentar e fazer esse tipo de coisa que não é tão vantajoso financeiramente para eles, certamente, mas eles conseguem aguentar, né, a empresa é grande. Então, eles estão fazendo isso mesmo para... Mas eu acho que a longo prazo vai ser muito vantajoso. Não, exatamente. Quem tem dinheiro pode fazer esse tipo de coisa, né? O cara sustenta um modelo de negócio por muito tempo que às vezes não
não é tão vantajoso, mas aí depois que ele se consolida, aí passa a ser vantajoso, porque aí o preço aumenta, aí você não tem mais concorrente. Aquilo que a gente já conhece, né? Uma parada muito legal, só para completar o que você estava falando, cara, e também o que a Roberta falou, já que ela trouxe o Xbox aí, a gente geralmente não discute muito essa questão. Lá no início, eu lembro que a Sony ganhou, foi um pouquinho à frente na guerra dos consoles, porque tinha a PSN de graça, né? E agora o jogo vai virar, meu irmão. Agora o bagulho vai ser louco. Porque... Estritamente falando, a Sony ainda ganha, né? Vende mais console e tal. Ano passado ainda vendeu mais, mas a Microsoft hoje fala que ela não tá mais jogando mesmo, não tá mais disputando mesmo a mesma guerra. O lance dela é o você tá no Game Pass e é isso. Sim, jogar de qualquer forma. Assinatura. E aí você estava falando, o xCloud saiu hoje, em alguns países, nos primeiros países tá rolando hoje, e eu consegui rodar aqui no meu celular fazendo um macete, né? Aí, contra a política do programa, tive que usar um macete aqui, e aí rolou aqui o xCloud, fiz uns testes e tal. Enfim, depois a gente troca essa ideia aí, que eu acho que é um papo para outro programa, né? Então tem muita novidade aí. Pô, hoje foi legal, teve anúncio novo da Apple também, é maneiro ver as tecnologias novas que os caras estão lançando, estão fazendo uns negócios legais também. E mais que de novidade, mandei pra vocês hoje o trailer do Mandalorian na segunda temporada. Pô, é sensacional, cara. Nossa. Saindo só um pouquinho aí dos videogames, ainda é só... Pô, galera... Pô, aí, ó. Pô, Star Wars, pô, pra sempre, né? Tinha que comentar, cara, porque o trailer foi sensacional. Sensacional, cara. A segunda temporada vai vir muito boa. A primeira temporada já pra mim, das novas produções, assim, uma das melhores paradas que fizeram no universo Star Wars, sabe? Eu ainda não vi, olha o pecado. Pô, Vitão, aí. Cara, aí mas não, Aí, ó, você tem que jogar Chrono Trigger... Tô cheio de vacilo, né, cara? Meu irmão? Tô cheio de vacilo, irmão. Cheio de vacilo. Que isso, cara? Pô, aí não dá. Aí não dá, mano. Aí assista então. Assiste a primeira temporada. E se assistir o trailer da segunda, já vai ficar animado, assim, porque eu achei que foi bom, cara. A premissa tá boa, assim, curti. Tá irado. Não sei se vocês viram, o Vitor viu, né? Mas é isso, pronto. Claro. Já roubei bastante espaço aí da pauta, só pra comentar as notícias. As fofocas. Por que ele fez isso? Ele já falou que não aguenta muito. Que ele tem um cagacinho de leve. Então ele falou: vou falar. É verdade. Vou me alongar. Vou me alongar. Quem sabe a gente consegue mudar de assunto, não é verdade? A pessoa. É a última que morre. Exatamente. Mas não. Hoje vamos falar sim de jogos de terror, meus amigos. Hoje o lance vai ficar nervoso. Para me inspirar, nesse final de semana eu vi Hellraiser 2, né? Boladíssimo. Renascido das trevas. Muito interessante. Muito foda, muito bom. Pinhead, meu irmão. Pinhead, mandando boladão. E esse filme conta um pouquinho, né? Solta só um pouquinho da origem do Pinhead, né? É maneiro. Mas saindo das telas cinematográficas e indo para as telas onde nós somos o agente em meio ao caos, em meio ao terror. Eu gostaria de falar dos jogos de terror, como eu havia falado, de sobrevivência. E agora a primeira experiência de cada um. Vou começar com a nossa especialista. Roberta, fala um pouquinho da sua primeira experiência com jogos de terror. Longe de ser especialista, mas vamos lá. Minha primeira experiência foi jogando no Play 1. Olha só, eu já falando da concorrência, né? Detonou e agora vai. Detonou os caras. Não, beleza. Foi jogando no Play 1 o Resident Evil, o primeiro Resident Evil. E assim, na verdade não foi nem eu jogando, foi vendo meu irmão jogar, porque o meu irmão tinha um videogame, né? E mulher com videogame, porra, era um negócio absurdo. Até hoje ainda tem algumas cabeças fechadas, né? E aí eu ficava na janela do quarto dele, assim, tipo, baixinho, olhando ele jogar. Aí um dia ele tava de bom humor, ele deixou eu jogar, eu chorei de medo.
Quando aquele zumbi virou a cabeça, assim, que a Jill entrou ali e o zumbi virou a cabeça, assim, quando eu comecei a chorar, ele começou a dar risada, e aí que ele me incentivava a jogar mais. E essa foi a minha primeira experiência com um jogo de terror. Foi a primeira de todas e gravou na mente, assim, pra sempre. Traumatizou a criança. Eu cresci, eu sou um adulto traumatizado por essa imagem, daquele zumbi torto virando. Assim. Era muito grave. Essa cena era maravilhosa. É porque a gente até falou em alguns programas que hoje a gente não valoriza tanto esses CGs, né, cara? Quando tinha, a gente parava tudo pra ver, cara. Era impressionante. Mas agora... eu também. Mas depois a gente vai falar mais da franquia Resident Evil, porque é uma franquia realmente revolucionária no gênero. Eu gostava muito desse jogo e eu achava ele foda porque você não podia salvar direto, você tinha que pegar o marcador lá da máquina de escrever, e aí você tinha que economizar nos tiros, economizar nas balas. E depois a gente vai falar também um pouco da evolução, porque aí, em alguns momentos, o jogo ele perdeu essa economia, né? E aí a gente já vai falar mais para frente. Mas, pô, ótima primeira experiência. Vitão, fala aí, qual foi a sua primeira experiência, irmão? Cara, então, fugindo um pouco, eu sei que vocês dois vão esperar que eu diga, pô, o maluco vai mandar um bagulho muito antigo aí, cara. Não, foi Play 1 também. Porque o que acontece? Não tinha um jogo, assim, que realmente causasse medo antes. Você tinha jogos que tinham a premissa do terror e tudo mais, e alguns jogos que depois, mais pra frente no programa, eu vou falar. Mas o meu primeiro jogo mesmo, que eu fiquei boladão mesmo, foi Silent Hill, bro. Eu fiquei muito bolado. Eu comprei o Play 1, e aí os primeiros jogos que eu comprei foram... Na época era o Winning Eleven ainda. Nossa. Gostava de futebol, eu comprei o Winning Eleven, né? Pô, tá. Silent Hill e o Final Fantasy Tactics. Então, os 3 primeiros jogos, tipo... O Winning Eleven eu já conhecia, tipo, de jogar na casa da galera. E Final Fantasy eu sempre joguei, né? Desde moleque. Agora, Silent Hill, irmão, foi sinistro. Silent Hill, eu falo que a primeira experiência de jogo que eu tive, cara, o bagulho foi perturbador, cara. Não, e foi bravo. O espírito da criança. Não, mano, e pô, era sinistro. O início do jogo, cara, já começava o jogo, já entrava, já tinha um bichão crucificado no meio do bagulho, tá ligado? Tipo assim, aquele som do bicho vindo. Cara, eu lembro que o jogo era tão bizarro, assim, que uma vez eu tava jogando, minha mãe passou pela sala e falou, o que é isso aí que você tá jogando? Eu falei, não, é um jogo aí do videogame novo aí que, pô, ganhei e tal, que vocês compraram aí. Ela, pô, o bagulho parece um filme. Ela sentou e começou a assistir. E queria que eu ficasse jogando, cara, a parada. Sacou? Pô, foi uma experiência muito maneira, mas muito assustadora, cara. Lembro de ter pesadelo com o jogo, cara, já velho, mano. Tá ligado? Tipo, pô, jogava parada e, caralho, esse jogo assim, pô, o jogo tinha uma energia, mas foi até o final, joguei aquela porra lá, joguei o 2 depois e depois nunca mais parei também. Resident Evil, pô, joguei tudo, pô, aí a gente, mais pro frente a gente fala dos outros jogos aí. Show de bola, e você, Beline? Passa o controle pra Beline aí. Isso. Passando aí. Eu achei uma coisa legal que você falou, que realmente, né, já tinha jogo com a temática, às vezes ambientada, né, de uma forma mais sinistra, mas nunca de terror, porque o videogame era muito voltado para criança, né? A gente estava comentando isso alguns programas atrás. E é no PlayStation que eles começam a tentar se posicionar mais assim para o público mais adolescente e tal. Acho que a Mega Drive tentou fazer isso, mas ainda assim era diferente. Era infanto-adolescente, né? Infanto-juvenil. Era o adolescente ainda inocente, né? Tipo, eu sou... Ele mostra na série Netflix, né? Sim, eu sou rapidão, eu sou rebelde. Mas aí porque tema adulto não era uma novidade, né? Assim, os jogos de RPG, eles abordavam temas adultos, assim. Mas é engraçado isso. Que aí depois no PlayStation que isso começou a aparecer mesmo. E a primeira vez que eu joguei foi o Resident Evil 1 também no PlayStation, mas eu não tinha o videogame, né? Eu peguei emprestado, e aí eu me peguei emprestado junto com um monte de outros jogos. Aí eu joguei 5 minutos o Resident Evil, pô,
tomei susto, falei, não quero jogar isso, vou jogar outra coisa. Aí joguei. Mas aí a minha primeira experiência de fato, né, assim, que eu desenvolvi no jogo, foi o Resident Evil 2, porque aí eu fui... E aí já foi no Nintendo 64, o que foi até bem diferente, assim, porque o Resident Evil 2 do 64 era muito mais bonito do que o do PlayStation, assim. Que depois eu fui ver no PlayStation também, mas eu joguei o Resident Evil 2 do 64. E foi... Aí foi bem legal de jogar, assim. Porque é um jogo... um jogo que eu queria jogar também, eu não joguei. Ver qual é. Cara, O 2? É um jogo... O 2, não, o 2 no 64. O 2 eu joguei no não joguei também não. Também não joguei não. Só joguei Cara, o 2 do saber. 64 é bem mais bonito. É bem mais bonito, assim, as texturas. Imagino. Eu aposto que a gente vai ter muitos comentários sobre isso no vídeo. Pois é. Isso, quem tá falando... Quem tá falando... outro bom... Quem tá falando sou eu de, sei lá, 20 anos, 15 anos atrás, 20 anos. Então, não sei. Eu não tive essa experiência. De repente estou enganado, mas eu tive essa impressão de que achei o jogo mais bonito, talvez até me interessei mais jogar. A mecânica do 2 já é mais refinada, né? O do 1, o jogo ainda é meio... o 1 é meio travadão, né? O 2 é mais... Aí também me interessou mais um pouquinho, mas foi isso aí. Então é isso, galera. Vamos falar agora da vou falar do meu primeiro tu não falou, cara. Pô, foi mal, cara. Desculpa, é que eu acabo esquecendo. Eu vou falar que vou citar um jogo que o Luizinho, que não está presente, também citou, que foi o Doom, cara. O Doom, apesar de ele ser aventura, né, cara? Sim. Pô, era muito demônio, cara. Era muito tiro pra caramba, muitas vísceras e aquele cenário demoníaco, cara, você vai literalmente no inferno lá caçar os demônios, cara. Aquilo acho não era conta. Normal. Sim. Conta, acho que conta. Eu tinha medo. Eu tinha medo de jogar quando era mais novo. E aí a trilha sonora pesadona. Era. Pô, tem um jogo que eu vou citar aí que vai nessa linha aí mais pra frente. Eu não citei, que o Vitão tá ligado. Eu não citei Doom também porque eu não sabia se ia entrar em jogo de terror ou não. Mas, tipo assim, até porque, senão eu citaria o primeiro jogo que realmente me deixou meio alucinado com essa parada foi o Duke Nukem 3D, cara. Tinha as fases que, mesmo não sendo demônio, era alienígena o bagulho. Sim. Mas, porra, tinha as fases que era sinistro, meu irmão. Que vinha aquele cérebro, porra, pra cima de tudo, tinha que dar tiro naquela parada. Mas, pô, Doom, um grandíssimo jogo. Continue, irmão. Aqui eu queria falar agora, por exemplo, já que a gente pegou Doom, Resident Evil, Silent Hill, eu queria falar um pouco de como esses jogos envelheceram. Como eu falei um pouco antes, eu queria perguntar para vocês, por exemplo, para Roberto, que, pô, Resident Evil teve 1, 2, 3, que eu achei que foi a sequência do Play 1, né, e foi nos que eu mais joguei. Depois teve o 4, eu joguei muito pouco, que começou como exclusivo do GameCube, se eu não me engano. E na época ninguém tinha. Era com o Leon também, do 2. Era com o Leon, que era do Resident Evil 2. E aí o 5, eu não me interessei em jogar o 5, achei assim estranho. O 6 eu joguei. Cara, o 6 é um jogo de aventura pra mim, entendeu? Não tive medo em momento nenhum. O jogo ok pra mim. E o 7 eu já baixei, oferecimento do Game Pass. E eu vou jogar em breve, meus amigos. Mas agora eu vou falar, por exemplo, Roberta, não precisa ser só a evolução do Resident Evil, por exemplo, a evolução do Silent Hill. Eu vou falar do Resident Evil, depois vou passar o controle para o Roberto, porque o Resident Evil teve no Wii, para quem não jogou, o Resident Evil teve 2 ou 3 jogos que era basicamente um jogo de pistola que você ia andando e atirando nos bichos. O jogo era muito divertido, mas não tem nada a ver com survival horror, ou sei lá como a pronúncia disso. Não tinha nada a ver. Horror. Era um jogo de tiro, entendeu? E não dava tempo para ter a tensão, o suspense, de te dar um susto. Era um jogo que as coisas iam brotando, tipo... É jogo de Time Cops, jogo que você não anda. Você mira e atira, e o boneco vai andando sozinho. Mas, falando de franquias em geral, eu acho, depois quando rodar todo mundo, vou falar um pouco de como envelheceu o Doom.
que é interessante. Sim, Roberta, sim. Fala um pouco aí desse evoluir dessas franquias dos jogos de terror. Olha, eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou muito real fã de Resident Evil. Cara, eu fiz o cara que vende jogos para mim atrás do Resident Evil 4 exclusivo pro One, né? Vou mostrar aqui, ó. Mostra aí para nós. Ó. É do One. Irado, Sim, mídia física. Eu sou a tia das mídias. Só tá faltando 6 para completar agora. Vai completar. Nossa, se Deus quiser. Vai. De franquias, o Resident Evil, para mim, é o meu particular, é o melhor. E também para no 4. Para no 4, porque o 5 é um exagero de ação, de ridículo. Porra, o Chris quebra uma rocha do tamanho da minha casa dando soco. Não tem cabimento. Não, né? É ridículo. Tenho ele, inclusive eu tenho, vou mostrar pra vocês que eu tenho orgulho. Eu tenho ele aqui, ó, do One também, com todas as DLCs, ó. Eu tenho todas as DLCs deles. Eu tenho esse jogo com todas as DLCs. Só que assim, é só por causa da coleção. Que eu quero ter. Gostar de jogar ele, eu não gosto. Pra mim, é uma briga muito boa entre os 5 e os 6 pra ver qual que é o pior. Porque virou um jogo de ação, não virou um jogo de horror. Aí veio Resident Evil 7. Nossa, aí Deus operou na vida da Capcom. Deus é um satanás. Operou na vida da Capcom. O Resident Evil 7 trouxe de volta o horror, trouxe de volta a tensão de você estar com o controle na mão. Os primeiros 15 minutos do jogo, você já xingou até a última geração, aquele filho da puta do Jack, entendeu? Então ele trouxe de volta essa existência, ele trouxe de volta esse horror. E a segunda franquia que eu mais gostei, de longe, assim, ferrada, que não tem mais, foi o Alone in the Dark. Veio do Play 1, né? Veio no Alone in the Dark. Grandíssimo jogo. Foram 3 jogos, eu joguei os 3, e assim, devia ter mais. Alguém devia ressuscitar o Alone in the Dark, porque ele é maravilhoso. Ele derivou do Fatal Frame. Então, assim, essas são 2 franquias que eu guardo dentro do meu coração. Silent Hill, eu tenho um cagaço gigante de Silent Hill, mas eu jogo. Mas eu comecei... A primeira vez que eu joguei o Silent Hill foi diferente do jovem Victor ali, que foi no Play 2. Por acaso, um colega ainda, que eu joguei o Silent Hill. Até então, eu ficava meio torcendo o nariz. Era brabo. Eu ficava meio torcendo o nariz porque eu gostava muito do Resident Evil, e a galera falava, você gostou do Resident? Você não vai gostar de Silent Hill, porque Silent Hill não sei o que. Aí eu falei, sabe, criança, vai. Sim, aí depois eu vou tirar minhas conclusões. E curti pra caralho também. Mas ainda o xodó é o RE. Pô, vou botar uma ficha aí numa parada muito maneira que você falou, que é essa, aliás, uma coisa que a gente vem falando em outros programas, que é essa tendência que se tem de fazer, de criar essas rivalidades, né? Que não existem, na verdade. Não. A Konami nunca quis ter uma rivalidade com a Capcom no sentido de fazer isso. Fizeram um jogo e a galera cismou que, não, ó, quem gosta de Resident Evil gosta de Resident Evil, quem gosta de Silent Hill gosta de Silent Hill. Eu, por exemplo, joguei o Resident Evil 1, 2 e 3 direto, sim. Joguei o 1 primeiro, comecei com 1. Zerei, fiquei louco o jogo. Já gostava de filmes de terror, sou fã do Jorge Romero até hoje, pô, me amarro em zumbi, Walking Dead, tudo. Quando eu vi aquele jogo, falei, cara, isso é animal, isso é absurdo. Sim. Mas se criou isso. Mas eu acho que, talvez, na época, né, a gente não tivesse muito a noção exata de que os jogos têm, o Resident Evil e o Silent Hill, eles têm propostas muito diferentes, pô. Sim, o Silent Hill exato, é um survival de zumbi, e o Silent Hill é bizarro. O Silent Hill é bizarro, cara. A história é bizarra. O Silent Hill, ele fala muito, se você for pesquisar mesmo, o Silent Hill, ele tem aquela pegada da paralisia do sono, viagem astral, viagem temporal, e é um bagulho que tá mais próximo da realidade do que um apocalipse zumbi, se a gente for parar para analisar na loucura, né? Eu vou parar para analisar na loucura, é mais fácil Silent Hill acontecer do que um Resident Evil acontecer. Sim, total. Pior que é.
Cara. O cara já tá bolado ali, já a cara do Belém. Belém tá desesperado, cara. Não é maneiro esse papo, hein? Tem paralisia do sono, hein? Tô começando a falar aí que vai acontecer, não sei o que, pra mim era jogo. Vai acontecer, vai acontecer, irmão. Isso acontece, vai ter paralisia do sono aí, cara. Prepara sua escopeta, seu rádiozinho. Compadre. Exatamente. Não, Silent Hill era louco, cara. Eu realmente... Porque eu sei, a parada me marcou, porque, eu já tinha... 16 anos, mano, 17, já tava cansado de filme de terror, cara. Tinha visto todos os filmes de terror dos anos 80. Os filmes de terror novos tinham saído, cara. Fui jogar o bagulho e fiquei com medo, mano. Joguei a parada e falei, caralho. Sabe o que eu acho? Exato. Fala aí, Belinho. Diga aí. Não, achei que a Roberta ia falar. Não. O videogame, ele exige um envolvimento muito maior do que o filme, né? Assim, você fica mais imerso, né? Então, acho que o susto, ele pega mais de jeito do que num filme, por exemplo. Porque ainda mais se essa perspectiva de primeira pessoa, né? De alguns jogos de terror tem, que ele dá um envolvimento diferente, assim. O personagem só anda e só interage se você agir. Então, isso traz um esquema diferente. Mas eu queria falar que eu acho que teve um impacto grande na franquia do Resident Evil, foi justamente o desenvolvimento da tecnologia dos videogames, né? Porque, assim, muitas das coisas que fazia o Resident Evil um jogo legal, assim, eram as soluções criativas que eles tiveram em volta das limitações dos videogames da época, né? As telas de load, que eram as portas, né, que você não via o que estava rolando, eram o próprio modo do personagem se movimentar, que fazia você achar que você estava preso sempre nos lugares, né? Tipo assim, você nunca tá livre para se movimentar. Porque na época né? Não tinha analógico pro Play 1. Tinha que ser aquele movimento de tipo tanque, né? De tanque, E isso dava um nervoso maior, porque quando acontecia alguma coisa, o tempo para você sair correndo, por exemplo, era maior, né? Você não conseguia ter uma agilidade. Então acho que era claustrofóbico. Eu acho que isso refletia, né? Essas limitações de design refletia no clima do jogo. E aí quando a gente foi tendo videogames mais modernos, acho que os jogos que passaram a ser mais jogados e mais bem vistos eram os jogos de ação rápida de tiro, né? Você vê os preferidos da galera são todos Call of Duty, todo ano bate recorde. Sim. Os Halos da vida. Então, assim, passou a ser esse nicho, ser o nicho... Então, acho que, assim, talvez a Capcom ter se sentido pressionada, né? Para trazer elementos desses jogos que estavam fazendo sucesso para dentro do Resident Evil. E aí, eu acho que ela teve tempo aí para aprender que, na verdade, tem espaço para o nicho dela lá, né? De jogo de terror. Com certeza. Por exemplo, a evolução do Doom, como eu ia falar, ela traz muitos elementos das inovações, mas eu achei muitas vezes repetitivo. Por exemplo, eu adorei o Doom 64, o Doom de Game Boy Advance. Eu sou um grande fã, assim. Mas só que muitas vezes... 3, né, cara? Doom 3. Doom 3. Eu que não tinha PC, cara, eu dei um jeito de arrumar aquele bagulho craqueado pra jogar. E o jogo era bizarro, mano. Relação. Era assim. Mas agora, Vitão, recomendo... Não tá na minha recomendação, mas recomendo que goste de Doom jogar o Doom Eternal. Eu não joguei ainda, que é o último lançamento. Mas o outro Doom é muito bom, é muito frenético. Você... pega os demônios, rasga no meio, dá soco na cara e pula. Então é um jogo que ele é muito de aventura, né? Muito de aventura, mas ele está em meio a situações demoníacas, onde a história, basicamente, que a humanidade foi para Marte e extrair uma fonte de energia, e essa fonte de energia abriu portais para os seres malignos, né? Como temos na nossa presidência. História... Galera do mal, né? Esse ser maligno do mal, meu irmão. Inferno. Isso. Mas então... Raining Blood, mano. Exatamente. O Pique Slayer
A parada é tipo Não, trash metal mesmo, é muito e a música rápido, é muito legal, né? muita A porrada. música o som do jogo é irado. O som do jogo Trilha sonora do 2.9 é a trilha sonora. chinelo. Exatamente. Então, a gente tem essas dinâmicas de evolução que, como o Benini falou, tem muito a ver com a evolução tecnológica, mas eu vejo que muitas vezes se rendem também a necessidades capitalistas, né? De venda e tal. E aí, eu vejo outras evoluções, por exemplo, Outlast, por exemplo, do 1 para o 2, eu acho que aí tem uma evolução no orçamento também, que a galera viu que o jogo 1 é bem legal, né? Você vai no hospital psiquiátrico, experiências, e aí no 2 já é uma pegada mais tipo Resident Evil 7, né? Uma vila, com um culto, uma coisa estranha, igual Resident Evil 4 também, e a galera veio com uma grande... Parece, né? O jogo tem um refinamento a mais, parece que ele teve essa pegada. Então, galera, eu estava querendo puxar uma outra vibe, já que eu dei minha recomendação aqui do Doom, e já dou uma outra recomendação para fazer o turno inverso. Então, minha primeira recomendação, The Evil Within, que é um tremendo jogo. Para mim, ele tem uma pegada muito parecida na questão de recursos. Só chega às batidas. Depois você fala por que você gosta tanto desse jogo. Para mim, ele é legal pela gestão do recurso, né? Você também tem uns recursos limitados, você tem que melhorar o personagem, é maneiro pra caramba, cara. Por que você curtiu ele? Depois eu dou minha outra avaliação, minha outra recomendação. Cara, o Devil Within, eu descobri ele por acaso, que eu tava procurando... Eu queria comprar jogo pra jogar e eu tava vendo os jogos, um jogo de terror que eu não conheço, eu vou pegar esse aqui. Aí cheguei, era no 360, ainda cheguei, coloquei, eu comecei a jogar, eu parei, porque ele tinha os elementos que eu gosto. Jumpscare, tem muito jumpscare. É um personagem que tá toda hora tomando no... Sim. Tá toda hora fudendo. Ele traz aquela doideira do Silent Hill, que é a viagem atemporal. Sim. A coisa psicológica. Ele vai tipo para outra dimensão mesmo, tipo Silent Hill, que é em outro plano. Isso. E ele traz a loucura que tem da galera do Resident Evil. Que nem sempre tem zumbi só atrás do Resident Evil, tem alguns monstros, né? Os Hunters e afins. Então ele parece que o Devil Within, na minha cabeça, ele jogou tudo lá, barulhou assim e falou, joga aí. E foi amor à primeira jogada, foi amor à primeira vista. Eu tremia na base. Eu não lembro aonde eu tenho a mania de jogar à noite. Minha esposa tava dormindo, ela saiu do quarto e falou, o que foi? O que foi essa merda desse jogo do caralho? Essa porra quase me fez infartar. Muito bom. Os dois. Eu não joguei o 2 ainda, não. O 2 é mais maneiro? 2 é. Deixa eu perguntar aí. Esse jogo é o que você tá tipo num hospital, alguma coisa assim, só que todo destruído, assim, fica um cara atrás de você? É esse, né? Não, o que fica atrás de você também tem... Calma aí, pode ser também. Fica, mas não é o tema principal. Eu acho que no Outlast fica mais. Eu joguei algum desses dois, cara. Algum desses dois que em algum momento entrou quando eu tava com o Xbox, que entrou lá disponível, eu joguei, mas, porra, não deu não, velho. O jogo é muito assustador. Foi bravo, não. Deu não. Abortei. E aí, minha segunda... Cara, muito maneiro, velho. Tem horas que a Roberta lá falando, cara, o moleque vai ficando... Cara, nunca vou jogar isso, cara. Tá maluco? Eu tentei, você vê que eu tentei, pô. Mas, ó, vou falar logo o currículo. Eu zerei o Resident Evil 2 e 3, tá? Não sou também, não. Isso aí, pô. Brabo. Mas esse aí eu fiquei com medo. Não, é porque, como o Benini falou outra vez, a participação do jogo, ele é primeira pessoa, você tem aquele lance de ficar vendo pela câmera, né? E aí, isso falando do Outlast, então você tem que economizar bateria, aí bota a câmera, fica no escuro, acende a luz, acende o vermelho, não tem arma, você fica correndo, merda do caralho. Minha segunda opção também é nesse esquema, minha segunda recomendação, de não ter arma, você vai andando e vai... Fala. Dois palitos aí, rapidão. Tem a diferença aí que a gente
tá ligado. A gente ligou uma chave só, mas tem duas. O Outlast, ele é um jogo de horror. Um jogo de horror, você só foge. Já o Resident Evil e o Silent Hill é survival horror, sobrevivendo ao horror, que você pode atacar de volta. O The Evil Within, ele também é survival horror, que você ataca de volta. Então, por mais que eles sejam parecidos, tanto o Outlast quanto o The Evil Within, eles são jogos de temas diferentes. Então, o horror é onde... tem um outro jogo que é na mesma pegada do Outlast, que se chama Amnesia. Não sei se vocês já jogaram. E o Amnesia... Eu já ouvi falar, mas não joguei. Cara, o Amnesia, ele consegue ser pior do que o Outlast. Assim, eu vou ser muito crucificada, mas eu não gosto de Outlast tanto quanto eu gosto de Amnesia, porque o Outlast... Vai arrumar problema. Então, deixa eu justificar. O Outlast tem uma hora que você pega onde tá os jumpscares. Porque se você prestar bem atenção, você tá lá jogando, vem vindo uma trilha sonora de fundo, principalmente se você tá jogando de headset, vem vindo uma trilha sonora de fundo, você sabe, vou tomar um susto, você acaba não tomando. Diferente do Amnesia. O Amnesia é um silêncio absoluto e você só tem uma porra de uma lanterna e você acha isqueiro para acender algumas velas, que dependendo da hora que você acende, tem um bicho que te ataca e você morre. Acabou o jogo. Você tem que começar tudo de novo, entendeu? Então a Amnesia deixa o Outlast no chinelo, na minha opinião. Você falou, eu tenho que jogar os dois jogos para saber, mas você falou uma parada muito maneira aí, que é essa parada da diferença entre o jogos de horror e survival horror, né? Porque tinha um jogo do Play 1 chamado The Clock Tower, lembrando ele falando de outros jogos, que era um jogo bizarro também nesse sentido. Tipo assim, cara, tu não matava o bicho, tu tinha que fugir dele. E se você desse mole e não conseguisse passar das paradas, meu irmão, aparecia o bicho, era igual o Jason, meu irmão, com a porra de um cortador, mano. Aparecia do nada e tu tomava um maior susto bizarro, assim. Então, realmente tem essa diferença, né? Então, e tiveram alguns jogos que poderiam entrar nessa lista aí. Mas depois a gente tem que pensar melhor. Eu lembrei, esse me veio à mente agora que eu lembro de jogar e ter essa sensação também, tipo assim, porra, como é que pode? O cara não pega uma arma, um bagulho pra matar o bicho, exatamente. Meu irmão. Pô, tá vendo aquele machado ali, dando mole? Meu irmão, tomando susto toda hora, tá ligado? Tipo, pô, mas era irado, cara. Esse tipo de jogo é realmente para você testar o psicológico, né? Sim. É um tipo de jogo que testa você ao extremo. O Outlast, por exemplo, ele não tem uma modalidade fácil. Ele já começa no difícil. Ou é difícil, ou é impossível, ou é Satanás no comando. Então você escolhe qual que você quer morrer primeiro. Sim. E o Outlast ele não é ruim, é um jogo muito bom. Eu tenho, inclusive, joguei, mas entre o Outlast e o Amnesia, eu fico com a Amnesia. Tem os jumpscares mais fortes, tem uma hora que você pega... Porque eu posso movimentar as coisas no Amnesia, diferente do Outlast. A hora que eu tô movimentando, se eu faço um barulho a mais, eu morro e eu perco os meus saves. Caraca. Então a dificuldade vai além. Estou te falando que a Amnesia é melhor. Parece hardcore mesmo. Isso é outra coisa que influencia, né, também. Que a gente tava falando de... Só para comentar rapidamente, o Resident Evil 2 tem a dificuldade de salvar. Então, quanto mais longe você vai ficando do seu save, você fica com mais medo de morrer, né? Mesma coisa que você tá falando nesse jogo, né? É uma mecânica que ajuda a você ficar com mais medo. Pô, no 1, cara, não era bizarro, cara. Não, um era bizarríssimo, porque, pô, você... Realmente, eu já perdi o jogo, assim, horas e horas e horas de jogo e, tipo... Cara, acabou o Ink, não tinha como salvar. Eu não tinha bala suficiente pra chegar. Tipo, você tinha que atravessar 4 salas e 4 salas cheias de zumbi, de monstro da porra toda. Não tinha como passar daquela parada. Assim, fudeu. Tem que começar o jogo de novo, mano. Que merda. Não tem que fazer isso, cara. No jogo... É verdade. Exato, é. Num outro jogo que não é de terror também, porque meu repertório também é limitado, mas que também tem um pouco esse lance, é o... Ai, gente, como é que é aquele... É o que o RPG lá de... Parasite Eve? Não, RPG...
super punitivo que a galera joga. Dark Souls. Dark Souls, Dark Souls. O Dark Souls 1 também tem um clima bem pesado, assim, o Dark Souls 1. Não dá tanto medo, mas você fica meio tenso jogando porque, enfim, perdeu, voltou, né? E fica puto, né? Os boss fights são um pouco assustadores, assim, os boss fights. Eles se movem de forma agressiva e tal, é legal. Então, mas agora maneiro também, né? Maneiro também esse desafio. Fala aí, Roberto. O Sound is a Sacrifice, o Hellblade, né? Muito bom, muito bom. Ele é um jogo maravilhoso. E ela é esquizofrênica, né? A gente descobre no final que ela é esquizofrênica. Então você fica, caralho, mano, isso tudo foi uma viagem. Exatamente. E vai ser exclusivo do Xbox jogos, cara, Series X. Só pra lembrar. Vai entrar. Hellblade tá no Game Pass. Tá. Microsoft pisa. Rapaz. Mas então, esse lance aí, eu vou fazer um link já com essa segunda recomendação que o Roberto falou, que é ao lado da doença mental do protagonista, que é o Layers of Fears. O Layers of Fears, você mexe com arte, né? E aí você vê as coisas, você entra na sala, as coisas vão derretendo, as salas vão pintando, e você vai... É um jogo de terror com um puzzle, né? Você vai descobrindo como passar das coisas. E ele dá muito susto, mas é por esse lado da doença mental mesmo, né? Então ele traz Isso sim acontece, gente. E o Senua's Sacrifice, o Hellblade, cara, para quem tem parente ou alguma pessoa com problema mental, realmente você fica triste ali, porque várias paradas, tipo ela ouvindo assim, porque jogar de fone, o Layers of Fears recomenda jogar de fone. Aí você escuta uma coisa aqui, outras coisas aqui diferente, aí umas vozes. E o jogo Senua's Sacrifice é muito bonito. É muito bonito. Tem um jogo brasileiro. Um jogo brasileiro, olha só que da hora. Um jogo brasileiro que se chama Colina Legacy. Ele é na pegada do Layers of Fear. Só que quem tem medo de boneca não pode jogar, porque os vilões são fantoches gigantes da família do moleque. Quem não consegue ver a Annabelle não pode jogar o jogo. Não, é bizarro. Eu comecei a jogar, não sabia que era um jogo brasileiro. Eu paguei R$10 nesse jogo. Tava lá na promoção da Microsoft, paguei R$10 nele, baixei ele. Falei, cara, um jogo de terror. Como assim? R$10, quero. E aí eu fui atrás para ver quem estava desenvolvendo e a brasileira, daqui do Brasil. Eu fiquei abismada. A qualidade do jogo, a jogabilidade em si. É lógico, tem algumas coisas que pecam. Mas, cara, é absurdamente bom o jogo, porque tá cheio de puzzle para você resolver. Aí o jogo tem uma influência muito forte do Outlast e do Silent Hill. Por quê? Lembra que no Silent Hill você pegava aquela lanterna e ficava na cara e o bicho, né? No Colina Legacy é exatamente a mesma coisa. Para você destruir o seu inimigo, é a lanterna. Só que tem luzes que você usa para destruir. Meu, é um bagulho muito louco. Vale muito a pena jogar. E você não tem uma arma, é a sua lanterna. Aí tem o Alone in the Dark também, que usava isso, que era da lanterna. Não, Alone in the Dark é o jogo então que ia falar até, ele até mandou mas a Roberta mandou benzaço. Não, mas fala aí. Eu ia guardar pro final, mas, pô, o jogo que, assim, já tinha jogado... Aí eu já tinha jogado Silent Hill, né, já tinha zerado, Resident Evil já tinha jogado e tal. Eu peguei o Alone in the Dark. Pra mim, pelo menos dessa geração, cara, é o jogo que todo mundo tem que jogar. Pô, é muito bizarro. A história é bizarra, o jogo é bizarro, o troço é assustador mesmo, assim. Tipo, se você não estiver preparado psicologicamente, não liga o videogame pra jogar, sabe? Tipo, não tá legal naquele dia, pô, joga outra parada, sacou? Tipo, joga pô... FIFA. Exatamente, pô, joga FIFA, joga algum bagulho, entendeu? Tipo, e o Alone in the Dark, ele, tipo, desde o primeiro jogo, que era do Play 1, depois o 2 e o 3, os 3 jogos são pesadíssimos, assim. E como eu tô falando assim, como um enredo de terror, sacou? Como um enredo mesmo, o bagulho é muito bem feito, sacou? Tipo, então, pô, parabéns aí por ter mandado esse jogo. Eu ia falar dele, tipo, mas você já lançou e é isso aí, galera. Joguem Alone in the Dark, não deixa passar, porque, pô, é fodaço.
Só antes de Roberto complementar, senão eu vou esquecer, um jogo que também está no Game Pass, que é rápido, ele traz um terror porque ele é muito real, ele fala sobre depressão. Para quem tem, eu acho que é complicado jogar. Para quem não tem, eu acho obrigatório jogar para entender um pouco como que é a cabeça de quem tem depressão, que é o Fractured Minds. É um jogo aparentemente simples, porque você tem que sair da sala, você tem que fazer uma coisa, e às vezes uma ação que é achar uma chave se torna um pesadelo, que você não acha, você abre a gaveta, abre outra, e aquilo vai consumindo... Vira uma noia, né? Vira uma noia o bagulho. E aquilo vai consumindo os seus pensamentos, e dá para... Pelo menos eu achei que ele foi bem didático, assim, ele é curto, que bom, porque eu acho que se fosse longo ele ia ser bem difícil de se jogar, ia ser bem complicado. Mas então agora eu vou devolver o controle para a Roberta, perguntar para ela se ela pudesse, depois dessas lindas explanações, quais 2 jogos assim você recomendaria para a galera jogar hoje, nessa noite agora, nessa madrugada? Hoje, assim, na pedrada, para ir dormir com medinho mesmo. Exato! Assim, ou não dormir. Ou não dormir, melhor ainda. É Man of Medan, porque ele destrói a sua cabeça. Quando eu joguei, ele não é longo, já é de impacto, ele não é longo. Em 2, 3 horas, jogando, você vai e finaliza o game. Mas por que ele mexe com a cabeça? Porque ele é um jogo de escolha. Então, quem bebeu muito da água do RPG, como eu bebi, e gosta de terror, vai amar esse jogo, porque você tem que escolher, você não joga com um personagem, você joga com todos. E você não vai dormir só com medo do game, você vai dormir puto, porque o final é surreal. Outro jogo que teve muito hate, que a galera falou muito mal, mas que eu acho que vale muito a pena jogar, é o Agony. É um jogo também independente, e você vai literalmente pro quinto dos infernos, você tem que abrir a porta do inferno para entrar, para você ter a sua penitência. E é cruel as imagens, você vai ter, aí fica pesado, você vai ter cena de estupro, você vai ter cena de morte, você vai ter cena de empalamento, você vai ter que cortar partes de pessoas. Ele é doentio, esse jogo. E ele bebeu muito da água do Doom, sabe aquele vermelhão do Doom? Aquele vermelho e preto? Ele bebeu muito da água do Doom. Ele deixa a desejar, durante uma boa parte do jogo ele fica maçante, mas ele vale a pena, quando você pega a temática, vale a pena. Então eu recomendo Man of Medan e o Agony. Pô, tá aí, hein? Você me convenceu agora antes de dormir. Me convenceu em 2 jogos que eu não vou jogar, né? Porque eu tenho que fazer um relatório, vou jogar meia horinha desse jogo, aí depois eu fico tranquilo para trabalhar até de manhã. Suave. O Agony é legal que na primeira hora que você abre a porta do inferno, o Satanás literalmente vem te pegar e ele te estupra, é super suave. Caralho, bicho. Caralho, que loucura. Foi pesado mesmo. Mas suave. Tranquilinho, né? Pra jogar enquanto toma um café da tarde ali com a família. Tipo banheira do Gugu, lembra? Banheira do Gugu? Tipo banheira do Gugu, sair família ali, suave. Tranquilo. Vou nem falar os jogos que eu ia falar aqui, cara. Que as paradas fala assim. Nível brincadeira. Nível brincadeira, né? Ela falou que é nível brincadeira, meu irmão. Pô, isso aqui não, fala sério. Não, cara, o primeiro jogo que eu ia falar era Alone in the Dark, mas como foi citado, tinha colocado uma menção honrosa ao Nightmare Creatures, que era um jogo que falava sobre o Aleister Crowley e tal. Era um jogo de matar monstro e tal, rendia alguns sustos. E um jogo que ninguém falou, que é o Quake 2, que vai nessa mesma linha do Doom, só que era pesadaço, com vários bagulho demoníaco mesmo também. Tipo, era louco, tinha vários... lembro que tinha uns símbolos, umas paradas, a música era perturbadora a vera, assim. É o mesmo estúdio do Doom, né, cara? É o mesmo estúdio, cara. Parecia o Doom, só que, tipo assim, cara, mais hardcore, sabe? Mais brabo, assim. Menos vermelho, ele tinha um tom mais marrom, né? Mais comprido. Tinha um tom mais marrom, cara. Era mais sinistro.
E, pô, Parasite Eve, acho que é um jogo bem maneiro, assim, bem interessante da Square, né? Pô, tipo, então tem algumas paradas de RPG também, é irado. Last of Us, né, cara, que é um survival aí que, pô, é foda também, acho que todo mundo deveria dar uma chance pro jogo. E é isso, assim, acho que eu colocaria, minha lista tá aí, muito mais... Vitor desanimou depois que o Roberto falou. Vitor deu uma brochada, falou, Não, esse cara, daí é jogo de aventura. Esse jogo aí que eu jogo não é terror, devia ter não. encerrado. Mano. Vamos, Agora, eu queria fazer uma... Então, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta pra Roberta. Queria fazer uma pergunta, que é um jogo que eu não joguei. Tipo, mas é um dos primeiros, que é o Fantasmagoria, do Eu Sega vi a Saturn, galera né? jogando. Eu vi a galera. Então, eu também vi a galera jogando no PC, eu vi. tipo, eu tinha no PC e tinha no Sega também. Eu me lembro de ver a galera jogando na locadora, tá ligado? E era meio que cena de filme e tal, e na época o bagulho... Eu lembro da revista de videogame também, eu falava, cara, esse jogo é sinistro, assim, é bizarro. E eu nunca joguei, eu queria saber se você jogou esse jogo, se você teve alguma experiência e tal. Não tive a oportunidade de jogar ele. Tenho muita vontade de jogar, mas eu nunca joguei. Nunca tive como jogar. A gente esqueceu de falar Dead Space, né, meu? Também. O Dead Space era um dos jogos que eu ia falar. Eu joguei um pouco. Foi mal. Dead Space 1. Não, tudo bem. É uma série legal, né? Mas eu acho que ele... Assim, eu não acompanhei a série, na verdade. Eu joguei um pouco do Dead Space 1, não joguei muito. Ele já tem uma dinâmica diferente, né? De ser rápido, né? Se os inimigos são rápidos e tal, aquela outra... Mas a impressão que eu tenho é que depois ele foi ficando mais ação e menos horror, né? Aí eu não sei se você jogou, talvez você possa falar, eu joguei só um. Eu joguei o 1 e o 3, que saiu no EAccess, né? Agora, como o EAccess vai juntar com o Game Pass, eu vou jogar o 2. Eu preferi realmente o 1. Ele dá mais medo. Sabe, aquele fator que a gente falou do Resident Evil, chegou no 3, passou pro 4, o 4 até que vai, aí no 5 cagou no pau, no 6 cagou mais ainda. O Dead Space, ele fez essa mesma linha. O 1, ele tava da hora. Aí eu fui logo pro 3, que eu queria falar, quero já ver o 3, já pra pegar o pó. Mas eu achei fraco. Achei bem fraco. Eu tive essa mesma impressão também. E vou aproveitar para falar o outro jogo logo também. Acho que é um pouco roubar, né? Mas assim, eu queria falar porque a experiência que eu tive foi um pouco assim com esse lance de terror, um pouco que foi o Diablo 1, né? Um jogo de RPG, né? Mas assim... Mas o fato... Eles conseguiam fazer uma ambiência do jogo de terror, né? A trilha sonora... era... O 2 já virou um RPG normal, assim. Já não tinha mais nada de tenso no jogo, não tinha nada disso. Agora o 1, a cada esquina, assim, aquele campo de visão limitado, tinha muito elemento legal, assim. A música muito boa e os inimigos memoráveis, né? Também eram assustadores, cara. Eu tinha medo, assim, de enfrentar. Você sabia que ali vai ter um chefe. Era um jogão, cara. Rolava. Não, a própria história também, né, cara? De você descer no inferno e tal. Pela igreja, né? Pela igreja, exato, cara. Era um bagulho Exato. que você falou lá no início, que, assim, o videogame era uma parada pra criança, assim, pra diversão, né, cara? Assim, então, esses elementos, eles mais perturbadores e tal... não rolavam. Então eu concordo com você, cara. Eu acho que Diablo também, quando saiu, a capa do jogo, tudo, não era um bagulho que tu mostrava pra sua mãe, tipo, aí mãe, joguei que eu comprei aqui pra jogar. Verdade. Entendeu? Não era... Você E botava agora, pra galera jogar num domingo de tarde. Não, tá entendeu? maluco, tá maluco. Depois do Super Cine lá, tá ligado? Eu lembro... O Dante do Inferno, né, que é o bagulho do Dante em si, que você pega e... Você vai literalmente lá, você vai para 7 camadas do inferno e tal, você entra já numa parada muito louca, mas ele também tem muita censura, ele também é muito doido. E ele não se enquadra no terror e no horror, mas ele é meio perturbador, né? Ele é perturbador. Ele é perturbador.
É porque, fala aí. Não, eu ia comentar outros jogos também, que eu joguei pouquíssimo, assim, só joguei pra ver que existia mesmo, mas que ninguém comentou, que tem esses jogos tipo... que é um monte de jogo parecido, Daylight... Dead Tá by ligado? Light? Dead by Light, tem uns outros que estão em nome parecido assim também, que agora eu não me lembro. Que é tudo mais ou menos parecido, que é um tipo de survival de zumbi, só que mais moderno, né? Tipo, de hordas de zumbi vindo. World War Z. Tem esse é quase um gênero novo, assim, que é de sobrevivência a hordas, Tem assim, de zumbi, né? O da Capcom, como que é o nome? Do Xbox? Dead Rising. Tem Dead Rising, então, é tudo meio parecido. Evil Dead assim, teve jogo um também, né? Qual é? Sim. Evil Dead teve. Evil Dead também teve jogo. Evil Dead também teve jogo. Tem essa categoria assim aí também, né? Que a gente acabou que não lembrou de cara, mas deles. o Dead Rising, eu acho que ele bota um tom mais comédia. Entendeu? Ele Cada coisa que ele pega, né? Ele faz arma de tudo que você possa imaginar, entendeu? E aí é divertido, e ele é uma pegada mais tipo mundo aberto, tipo GTA. Não é um mundo aberto, eu joguei o 3, né? Ele tem uma cidade sitiada, ela é fechada, e ela tá cheia de zumbi, cheia de coisa, e o governo vai eliminar a cidade, todo mundo que tá vivo nela, e foda-se. A ideia é essa. Sim. E o plano deles é meter o pé de lá, consertar um avião e meter o pé. Só que é muita zoeira, né, cara? E aí o medo que dá não é o terror psicológico, é aquela, cara, eu tô cercado com 100 zumbi, não vou conseguir. Então, eu não enquadraria esse jogo... Entendi. Não, de novo, eu quase não joguei esses jogos, eu sei que eles existem, por isso que eu comentei, de repente alguém tinha jogado. Você jogou algum desses, Roberto, Vitor? Eu joguei o Dead Rising 2, na verdade. E a gente tava falando, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei, é uma vergonha pra mim como caixista ter lembrado disso só agora, mas o Alan Wake, né? O Alan Wake foi um jogo de terror exclusivo do Xbox, é ainda, né, um jogo exclusivo do Xbox. Eu achei que deixou muito a desejar o Alan Wake 2, Nightmare Dreams, porque, perdeu totalmente a essência do primeiro Alan Wake, né? Primeiro Alan Wake você tem que descobrir, você tem que vasculhar, você tem que fazer e acontecer. Aí o 2 já deixou bem a desejar, porque, eu não sei, no 2 eu acho que a Microsoft deu uma escorregada no quiabo aí, mas o primeiro Alan Wake, ele é fenomenal, ele é um jogo que você começa a jogar e você quer continuar jogando, você tá tomando susto atrás de susto, mas você quer continuar jogando porque você quer saber o que vai acontecer com aquele cuzão. Pode crer. Ele é magnífico. Ele é magnífico. Boa. A gente vê que é um estilo, a gente tá falando aí, cara, um estilo que a gente vai falando um jogo, vai puxando o outro, tudo mais e tal, a gente fica meio, será que é jogo de terror? Será que não é? Essa coisa, tipo... cara, eu acho que é o seguinte, deu medo, eu acho que a gente pode começar a puxar, né? Mas essa evolução, e é interessante que cabe a minha próxima pergunta a vocês, por exemplo, a gente veio do Mario, do Sonic, para um Resident Evil, para um Silent Hill, para um Doom. Doom já estava no PC, mas tudo bem, no videogame, né? Ele foi aparecer no videogame e tal. E aí, eu pergunto, qual vai ser o próximo passo? Vai ser o realidade virtual, o óculos, onde você tem aquela imersão? Ou isso vai ser uma fantasia tecnológica, que você vai jogar 1 ou 2 vezes, aquilo vai te cansar? Qual é o caminho do jogo de terror que vocês preveem? Assim, por exemplo, Vitor, o que você acha que vai acontecer daqui a 10, 15 anos? Cara, isso é muito... A gente vamos no chutômetro aqui, né? Claro. Isso aqui é uma previsão. Eu acho que a grande parada, assim, para os jogos de terror no futuro, é eles serem o mais cinematográficos possíveis, né? Tipo, o próprio episódio do Black Mirror lá e tal, que o cara que é um jogo, né? E aquele episódio é sensacional. Sensacional. Esqueci o nome do episódio agora. Quem não jogou aí, entra no Netflix hoje mesmo, vai lá, joga o bagulho, assiste, é irado. Eu acho que o futuro é mais ou menos por aí. Não exatamente aquilo,
obviamente, que aquilo é muito simples, né? Segue a mesma ideia de um livro-jogo, com vários finais e tudo mais e tal. Você falou em um, eu pensei em outro, mas Mais ou fala. menos isso, cara. Fala. Não, passa o controle. Eu acho que é... que você tá falando? Do cara do livro, do menino do livro, Bandersnatch? Bandersnatch, isso. Que ele faz o jogo de Atari, exatamente. Pô, irmão, você falou esse aí, eu pensei naquele outro episódio que a galera entra como personagem do jogo de luta. Nossa. Tá ligado? É o da nova temporada. Sim. Que a galera bota... E eu acho que isso aí vai demorar muito para acontecer. Mas você falou, eu lembrei daquilo, porque eu achei aquele episódio tão bem construído e desconstrução também de quem você é para entrar em um avatar e o caralho. Pô, cara, tinha um filme, cara, que agora eu não vou lembrar o nome, cara. Pô, que era irado, assim, pô. Era o nome do jogo. Era Zoom, um Zorg, um troço desse. Que era isso, era um RPG que você jogava era uma realidade virtual e tal, e você não sabia. Começava o filme na história do jogo, e no final do filme era a galera reunida numa sala testando o jogo, tá ligado? Tipo, pô, é irado esse filme, cara. Procurar depois. Eu lembro que era com o Ian Holm, cara, o cara do Senhor dos Anéis, que fez o Bilbo. Maneiro. Bota agora Fala aí, desculpa. Estação lá do vídeo. Não, continue. E agora eu quero perguntar para a Roberta o que ela acha aí do futuro do terror dos games. Bom, olha, o que eu acho do futuro do terror é que eu acho que a galera que tá vindo do terror, tá vindo pro terror e pro horror, eles vão esperar mais ação do que terror. Vai entrar o Resident Evil 8 Blade, né, para provar isso, né, para provar essa nova geração que tá querendo nascer. Mas se a galera for pensar mesmo, pra galera que curte o horror, que curte o survival, eu espero que seja a maior realidade possível de sobrevivência e medo. Eu peco em dizer que eu não curto muito aquela ideologia de tem que sair dando tiro em tudo, tem que sair explodindo tudo. Não, eu tenho que pensar, eu tenho que ter estratégia. Eu gosto da estratégia, do bagulho de eu vou pegar ali para guardar para voltar lá no Quinto dos Infernos. Eu gosto desse rolê, entendeu? Então, eu acho que a nossa nova geração que vai vir aí, que eles vão querer... Hoje em dia a empresa do videogame está visando muito dinheiro, né? Mas eu espero de verdade muito que essa nova geração do terror, do horror, do survival horror, que seja um bagulho voltado mais pro medo mesmo, pra essência, que a galera pegue essa galera que gosta de filmes de terror, que tipo, eu sou muito apaixonada e eu gosto de filme que dói a cabeça na hora que você assiste. Então eu espero que peguem, que bebam dessa água, que seja dessa fonte. A forma de jogar ou não, que seja em 3D, 2D, no controle, no touch, pra mim tanto faz. O que me importa é o enredo do game. O que me importa é o medo, é a sensação de medo, da impotência até do próprio jogador, dele ter que fazer um bagulho e, cara, eu não consigo sair daqui, o que eu vou fazer? O desespero, sabe? Dessa sensação. A forma em si, pra mim, tanto faz. Maneiro. E aí, Bellini, você vai falar, depois eu já vou falar em sequência também, porque eu tenho uma visão que complementa. É legal que a gente vai dialogando e vamos ter aqui um quadro geral, já sabendo com certeza como vai ser o futuro. Não. O que for falado aqui vai ser feito, Certamente as grandes estúdios, eles acompanham, né, o nosso podcast para ver a tendência. Saber o que fazer, né? Para saber o que fazer. Mas eu acho que, por um lado, eu acho que o Vitor falou estava muito certo, questão de realidade, de fidelidade de gráfico. Eu acho que isso vai ser uma coisa forte no futuro dos videogames. Os videogames da nova geração tá tudo vindo com mais capacidade de ray trace e tal, que é tudo para deixar sombra e né, esses detalhes, né, mais reais. Então acho que vão ter uma vantagem boa nisso. Uma coisa boa que dá para esperar é sempre os estúdios menores, né? Porque eu acho que eles têm menos compromissos com as vendas, talvez, assim, com os orçamentos.
muito grandes, né? Então, até uma coisa que influencia é o próprio Game Pass, né? Os estúdios que já estão dentro do Game Pass, eles podem, às vezes, arriscar uma fórmula um pouco diferente. E aí eu acho que essa galera vai ser mais preocupada em entregar uma experiência melhor do que, às vezes, a venda, né? Pode refletir nisso. E o jogo em realidade virtual, acho que é uma grande oportunidade, assim, sem dúvida. Eu já assisti alguns gameplays assim, de galera jogando na internet, e a galera fica em pânico, assim, né? Toma muito susto, porque ainda mais esses estilo primeira pessoa que vocês estavam comentando, né? Imagina se jogar aquilo ali em primeira pessoa, sem ouvir mais nada, só vendo aquilo. Sinistro, a imersão é muito maior, né? Então, na verdade, é a mesma fórmula, só que com a imersão maior. No fundo, é isso. E eu vou, cara, por esse caminho também dos estúdios, que vai ter uma diferença entre os estúdios ditos indie e os vinculados, né? Game Pass pode ser uma alternativa, mas eu vou falar, inclusive já vou citar mais 2 jogos, que quem fez a Layers of Fear, se eu não me engano, foi uma empresa da Polônia, né? E era É a mesma que fez Skyrim, cara? Não, acho que não. E ela fez também Observer, que é mesma linha, só que é no futuro pra caralho. Então tem tipo uma onda tipo Matrix, de entrar na cabeça, de ver as paradas, bem maneiro, você é um investigador, né? É meio futuro, meio cyberpunk com clima noir, né? Uma parada. E tanto que eles foram tão bem sucedidos nessas 2 empreitadas que a Bruxa de Blair, né? The Blair Witch, sim, contratou eles para fazer o jogo da Bruxa de Blair. Então, o que acontece? Eu joguei o começo, eu achei bacana, e eu acho que vai ter essa divisão, assim, e com mais do vir das mídias digitais, das novas formas de dialogar com o videogame, vai dar mais espaço para termos isso tudo que vocês falaram. Todas as possibilidades. E mais narrativa. Quer mais narrativa? Pô, tem aquela galera lá que faz. Sim. Tem mais gráfico, tem galera lá que faz. Quer ficar tomando susto o tempo todo? Vai ter, exato. E vai surgir também as obras-primas, né? Que tem tudo isso. Provavelmente, talvez, séries que a gente nunca viu. E o cara que vai ter, porra, não, aquele jogo é foda. E vai ter as cópias das cópias, né? Inclusive, por exemplo, saiu um jogo que eu achei mais uma cópia de Zelda, Breath of the Wild, que é Phoenix, que era... tô ligado. Da Ubisoft. Eu falei, caraca, maluco. A parada do maluco levantando é muito igual. Mas então, para puxar o outro assunto aqui, para concluir, finalizando, né? Vou falar aqui das considerações finais de cada um. Bellini, tomou muito susto hoje, meu jovem? Não. Hoje eu tô de boa. Mas, pô, eu gostei bastante do episódio, apesar de não ser um grande jogador do gênero. Tive algumas experiências e foi legal, assim, ver opiniões mais aprofundadas sobre o tema, assim, uma coisa que curti. E queria dizer que eu tô com vontade de jogar, a oportunidade que eu tiver, eu quero jogar o remake do Resident Evil 2, é um jogo que eu quero jogar ainda, e o Resident Evil 7. São 2 jogos que eu tenho vontade de jogar, estão na minha lista aí de desejos, de repente, num futuro próximo aí, vamos ver, quem sabe. Quem sabe, né? Quem sabe, vou passar o controle para Vitão. Vitão, suas últimas palavras aí, até dar o nosso game over de hoje. Pô, cara, então, foi iradíssimo o episódio, muito maneiro. Agradeço a Roberta aí, pela presença. Aprendi bastante. Achei que sabia de jogo de terror, não sabia nada. No bagulho. E aí, cara, eu acho que assim, concordando um pouco com o que a gente falou antes, né? O jogo de terror é o que te marca, é o que dá medo, sacou? Então, tenho vontade de jogar novamente o Alone in the Dark, a série, sacou? Tipo, dar um jeito de jogar esse jogo de novo que marcou bastante, assim. Vou ficar ligado nesses jogos novos aí, porque realmente eu também percebi que,
pô, dei uma parada no tempo, assim, com esse tipo de jogo, justamente por não sentir mais medo dos jogos, tá ligado? Mas já vi que não é bem por aí. Dá muito medo, rapaz, dá pra ter muito medo. E aí, Roberta, nossa convidada de hoje, eu vou passar o controle para você, em forma de agradecimento já. Muito obrigado, porque você deixou nossa noite mais rica. A gente está gravando de noite, sabe, gente? Você está escutando de dia, de tarde, de madrugada. Mas você deixou assim nosso programa mais plural, que é o nosso objetivo também. Muito obrigado de verdade por ter compartilhado esses momentos, né, que foram bem prazerosos para a gente. E aí, o que você quer falar para encerrar a sua fala de hoje aí, minha amiga? Nossa, primeiro, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Foi uma honra conhecer vocês, os meninos que eu não conhecia. Se for para ficar falando de jogo de terror, é jogo que já veio. Eu já lembrei de mais uns 5 aqui nesse meio tempo. Manda ver. Vai indo, vai rendendo, né? Então, assim. Eu já pensei que, pô, daria para fazer um podcast de filme de terror também. A gente chama. Também. Faz um podcast, essa coisa. Só vamos! Cara, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui. Chama sempre que precisar, sempre que quiser. É só chamar, só dar aquele salve. Vamos jogar mais. O menino que tava com medo. Cara, joga só água, tá suave. E vamos pra cima. Muito obrigado. Todo mundo unido aí, sem a toxicidade. Não importa quem está segurando o controle, o que importa é se a pessoa é de bem. E é isso. Muito obrigada, de verdade. Falou tudo aí, amiga. Não importa quem tá, né? Sim, a atitude da pessoa, como a pessoa é. É muito importante. O videogame tem um papel social muito grande e pode ter ainda mais, né? Se a gente abrir essas portas, abrir também, passar o controle, né? Tá sempre lembrando que o videogame nos uniu e pode unir ainda mais, né? Os jogos. Cara, o co-op, né? Vamos juntar essas experiências aí. Agora é o seguinte, pode nos separar também, né? Vem aí. Vem aí a série sobre jogos de luta que tá prometendo, hein? Porra, cara, essa série de jogo de luta, Roberta, a gente gravou as primeiras batalhas, eu passei mal. Porque só pra te ambientar, o seguinte, a gente fez aqui, cada um escolheu 4 jogos de luta. Meu Deus. E botou lá, né? Tipo assim, no aleatório. Vamos escolhendo os melhores. E, sofri pra caramba. Quem viu, eu sou um... Foi bravo. Cara, que eu gosto muito de jogo de luta, né? E aí eu passei muito mal para escolher. A gente está gravando, vai sair uma série diferente do podcast, né? Vai ser episódios de 20 minutos falando de cada batalha. E assim que terminar, a gente vai jogando no ar. Então, em breve aí, galera. Várias tretas. Aqui, ó. Várias porradarias virtuais aí, hein, cara. Mas é isso. Então, meus amigos, dito isso, dou aqui o game over, né? A última ficha se acabando. E acabou o nosso podcast de hoje, Jogos de Terror sem macete, para quem gosta de videogames na malandragem, mas sem trapacear. Valeu!